Esta é uma abelha, como muitas que você já viu. O que você talvez não saiba é que pesquisas mostram que é impossível uma abelha voar. Seu peso, suas asas pequenas, a tornam sem aerodinâmica. Só que a abelha não sabe disso. E ela não só voa, como também produz mel. Não é por acaso que o nosso símbolo é formado por abelhas. SIMP, sonhando e realizando sonhos. De julho de 2015, entra no ar a hora e a vez da pequena empresa. Confira o que preparamos para hoje. O consultor Sebastião Oliveira esteve conosco e nos falou sobre as dificuldades que as indústrias têm nos seus processos de produção e como suas lideranças têm um papel decisivo nesse momento. O advogado Marcos Bernardini responde às principais dúvidas que empregadores têm na aplicação da demissão por justa causa. Nossa pequena notável de hoje vai visitar uma empresa que está há 16 anos no mercado, especializada na criação, produção e lançamentos de produtos cosméticos e perfumes. E em nossa sala de visitas, o presidente do SIMP, Joseph Cury, entrevista Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Fique com a gente! Os motivos que levam as empresas a demitir por justa causa são muitos, mas quando ela decide efetuar este tipo de rescisão do contrato de trabalho, deve se cercar de cuidados para evitar injustiça, abuso de poder e futuros processos trabalhistas. A demissão do funcionário por justa causa, ela pode ocorrer em duas situações. Primeiro, de forma gradativa, ou seja, é aquele funcionário que não faz nada muito grave, mas ele comete uma falta aqui, um atraso ali, uma insubordinação acolá, ou seja, ele está fazendo de tudo para ser demitido, mas nenhum fato é grave o suficiente para gerar imediatamente uma demissão por justa causa. Então, nessa situação, o patrão, o empresário, ele também pode demitir o funcionário, mas ele precisa ir punindo o funcionário gradativamente. Então, faltou e não justificou, dá uma advertência. Faltou de novo, outra advertência. Cometeu alguma irregularidade, dá uma suspensão. E por último, então, uma demissão por justa causa. Ou seja, quando o funcionário não comete nenhum ato grave, mas vários atos pequenos, não é, de menor potencial, ele pode sim ir punindo gradativamente até chegar a uma demissão por justa causa. Agora, não é em todos os casos que isso precisa ocorrer. Se o funcionário comete algum ato efetivamente grave, como por exemplo uma briga dentro da empresa, ele comete algum ato extremamente ruim, gravoso no ambiente de trabalho, nesse caso, o patrão ele não precisa dar uma advertência, dar uma punição, não, ele pode demitir imediatamente. Mas é importante que nesse caso o patrão ele demita imediatamente. Por quê? A lei diz assim, se o ato foi grave a ponto de gerar imediatamente uma demissão por justa causa, ela tem que ser naquele momento. Então eu não posso esperar o fato ocorrido agora e demitir o funcionário por justa causa daqui 1 ou 2 semanas. Não. Então, se ele cometeu um furto, se ele cometeu ou se envolveu em alguma briga dentro da empresa e que foi algo grave para que eu possa demiti-lo por justa causa, a demissão deve ser imediata. E isso pode acontecer. O consultor Sebastião Oliveira esteve conosco e nos falou sobre as dificuldades que as indústrias têm nos seus processos de produção e como suas lideranças têm um papel decisivo nesse momento. Para toda empresa que tem um processo fabril, sabe da dificuldade que é conseguir aumentar a produtividade, principalmente num momento como esse, em que o mercado está bastante restritivo e que você tem que reduzir custos. Nada como você investir seu tempo de pequeno empresário
para qualificar melhor as pessoas na sua linha de produção e a partir daí conseguir melhores resultados. O problema em geral é que essas empresas pequenas têm como líderes de produção as pessoas que eram até então operadores de máquina, parte do processo fabril. Essas pessoas, na maior parte dos casos, elas não têm a qualificação para gerenciar outras pessoas, para comandar outras pessoas. A partir do momento em que ele promove alguém a líder de célula ou líder de produção, que ele pense na qualificação dessas pessoas, não somente para resolver problemas técnicos das máquinas ou do processo fabril, mas também para comandar as outras pessoas. Traduzindo em termos muito práticos, isso significa como é que essas pessoas vão falar com os demais operadores da produção? Como é que eles vão motivar essas pessoas? Como é que eles vão incentivar? Como é que eles vão cobrar o resultado dessas pessoas quando tem que cobrar os resultados delas? Como é que eles vão chamar a atenção dessas pessoas quando elas chegam atrasadas? Tudo isso faz parte do que a gente costuma dizer do conjunto de habilidades fundamentais de um líder dentro do processo de produção. O chão de fábrica de uma empresa industrial é o coração dessa empresa. Portanto, você, pequeno empresário, tem que investir tempo em qualificar essas pessoas que comandam o coração da sua empresa. Você sabia? Você sabia que Napoleão Bonaparte mandou confeccionar um frasco especial que pudesse se inserir na bota do seu uniforme militar e que o enchia com água de colônia para poder se perfumar mesmo no campo de batalha? Isso é que é vaidade. Ainda dizem que apenas os homens modernos são vaidosos. E por falar em perfume, nossa pequena notável de hoje vai visitar uma empresa que está há 16 anos no mercado, especializada na criação, produção e lançamentos de produtos cosméticos e perfumes. Dentro do mercado de cosmético, cabelo e perfumaria são os carros-chefes. E para você ter uma ideia do quanto que é complexo criar um perfume de alta qualidade, a fragrância do perfume contém mais de 250 matérias-primas diferentes. Com profundo conhecimento em todas as etapas de operação, seja na área de produtos ou tendências de consumo, a empresa prima pela qualidade. O processo de fabricação de qualquer produto ele é relativamente simples. O que é mais difícil é realmente a formulação, como chegar na fórmula correta que vai trazer o resultado que o cliente espera, independentemente do produto que seja, um hidratante, um shampoo ou um perfume. No caso do perfume, ele envolve uma série de matérias-primas além da fragrância, como álcool, água. Eu vejo muitas empresas comunicando que o perfume delas não tem água. Esse é um erro enorme na parte de formulação. Ele pode ter corante para ficar com uma aparência mais atraente para o consumidor que vai comprar o produto na gôndola. Com formação em química, seus funcionários são altamente especializados. Em 2014 eu tinha uma expectativa de faturamento muito grande, só que deu tudo errado. Eu tive, na realidade, uma retração. E eu percebi isso ainda na metade do ano. Por conta disso, eu fiz uma série de estratégias de negócio que me permitiram, ainda em abril de 2015, bater minha meta de vendas do ano inteiro. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é procurador de Justiça, membro do Ministério Público e atualmente recém-eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Fernando Capês, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, Cúrio. Uma honra estar aqui conversando aí, principalmente com o representante aqui legítimo da pequena empresa. Muito obrigado. Presidente, o senhor diria que hoje existe uma crise no Poder Legislativo? É uma crise que vem se arrastando há muito, é uma crise do meio político como um todo e hoje você fala em política, a população tem aversão. Isso se reflete muito no Poder Legislativo.
Porque o Poder Legislativo não tem aquela condição, como executivo, de resolver rapidamente os problemas da população. É um poder que faz leis, regulamenta situações e se perde muitas vezes em debates inúteis, na falta de produtividade, muitas vezes vive como se fosse num oásis, num deserto, como não tivesse nenhum problema chegasse a ele. Isso é sentido pela população. Então, nós políticos, hoje eu sou um político também, temos a obrigação de identificar que existe essa crise no Legislativo, uma crise de credibilidade e iniciarmos ações efetivas que levem a dar maior transparência, austeridade, eficiência, eficácia e uma maior proximidade do Poder Legislativo com a população. Como é que se manifesta nos estados? Da mesma forma ou é diferenciado? Ô Curi, se você perguntar para as pessoas, Sim. elas vão falar o seguinte: eu conheço o Congresso Nacional e conheço a Câmara Municipal da minha cidade. Agora, ela não conhece a Assembleia Legislativa. Por quê? Outro dia uma pessoa veio nos visitar aqui, tomou um táxi, pediu um táxi em São Paulo. Eu quero ir até a Assembleia Legislativa. Eu não conheço. Por que isso? Porque a Constituição Federal de 88 massacrou as instituições estaduais. O poder legislativo dos estados tem uma competência muito restrita. Tudo que é importante ficou para o Congresso Nacional. Legislar sobre direito penal, direito eleitoral, direito civil, trabalhista, regular profissões, tudo é do Congresso Nacional. As questões relativas ao peculiar interesse do município, onde as pessoas moram, é da Câmara Municipal. As Assembleias Legislativas ficaram com legislar sobre consumidor, de maneira concorrente, meio ambiente, segurança e sobre carreiras públicas estaduais, legislando sobre vencimentos de servidores públicos, reestruturação de carreira. Então, essa competência restrita, espremida, num país que é uma falsa federação, é um país que tem uma centralização autoritária, toda a concentração da arrecadação de tributos é da União, a concentração de competências legislativas é da União, num país de proporções continentais. Evidentemente que o Poder Legislativo e as Assembleias Legislativas dos estados sofrem com isso e nelas essa crise se manifesta de maneira ainda mais sensível. Como eu te falei, passaram os black blocs aqui, quando teve aquela passeata, não jogaram uma pedra, não sabia o que era aqui. O prédio, Palácio 9 de Julho, onde fica a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a maior Assembleia Legislativa do país, com 94 deputados. Precisamos fazer alguma coisa para mudar. Agora, quais são os planos que o senhor vem implementando para a mudança dessa Assembleia Legislativa? Quais são os seus maiores projetos nesse momento? Bom, Curi, você que está aí um representante, está sempre entrevistando empresários, principalmente a pequena e microempresa, você sabe o aperto que é para manter o equilíbrio entre o que você ganha e o que você gasta. Claro. Apertar o cinto. Claro. Então, evidentemente, com dinheiro público, que não é meu, é público, a gente tem que tomar ainda mais cuidado. Então, primeiro, implementar medidas de austeridade. Então, no que diz respeito a gastos, eu sou muito pão duro com o gasto do dinheiro público aqui na Assembleia Legislativa. Nós tínhamos uma ata de registro de preços que permitia gastar até 6 milhões de reais nesses primeiros 2 meses do mandato. 6 milhões aqui é um prédio grande, tem 5 mil funcionários, gasto, reposição, reformas, pequenas compras. Estava orçado em 6 milhões de reais autorizado gastar. Como eu tenho um promotor de justiça que trabalhou no combate à improbidade e corrupção como administrador das contas da Assembleia... Que, aliás, é a sua origem, não é? É minha origem, meu colega. Aliás, é o Sérgio Turra Sobrano, ele é meu colega de concurso. Há 27 anos atrás, nós entramos juntos no Ministério Público. Hoje ele está aqui para tomar conta do dinheiro da Assembleia. Então, nós gastamos de 6 milhões possíveis, 3. Economizamos. Poderíamos ter gasto 6, que ninguém ia reclamar, estava orçado. Mas ele chama o fornecedor, fala, filho, a situação mudou, precisamos restabelecer o equilíbrio econômico do contrato.
Então economizou isso. Nós estamos fazendo economias de 25 milhões na área de informática. Na televisão nossa está toda remodelada, reestruturada, pagando menos. Então, austeridade é o primeiro ponto que se resgata a credibilidade. Transparência, estamos procurando dar todos os meios, colocando tudo que é possível na internet para as pessoas terem acesso. Há pouco tempo, o Fantástico fez uma matéria sobre as assembleias legislativas. E a de São Paulo tem todos os dados. O único dado que não consta, que é o nome do servidor, tem o salário, o registro, tudo, é porque eles conseguiram uma liminar no STJ que nos proíbe de colocar. Então, transparência, eficiência. Eu peguei essa assembleia, nós pegamos, né, a mesa, os deputados que chegaram, com 870 projetos parados na ordem do dia. Como é que hoje nós votamos 700 desses projetos? Tem 104. O governo pretendia aprovar nesse ano 24 projetos, nós já aprovamos 22. Então, eficiência, que trabalhar bastante, produzir para mostrar para a população. E medidas de aproximação, como liberar o estacionamento, ainda simples, aos sábados e domingos, para o usuário do Parque do Ibirapuera. Bem, existe, na sua avaliação, uma crise institucional entre os três poderes a nível federal ou não? Existe uma crise, sim. Nós tínhamos aqui o regime do absolutismo monárquico no século XVIII, com aqueles reis autoritários na França. E Montesquieu preconizava o seguinte: poder não vem do rei, poder não vem de divindades, poder vem do povo. E esse poder é exercido mediante três funções: legislativo, executivo e judiciário. Sim. Pois bem, nós estamos vivendo uma crise porque o legislativo quase sempre é totalmente submisso ao executivo. O legislativo é o mais forte dos três poderes, mas ele é submisso porque os deputados muitas vezes agem isoladamente, de acordo com seus interesses pessoais. Se agissem em bloco, coletivamente, nenhum poder seria mais forte. Então, um legislativo submisso, ele tem que ser harmônico, não submisso. Você tem também um legislativo omisso, que é um legislativo que não toma as medidas que precisa, não faz as leis. E aí você passa a ter um judiciário hipertrofiado, se metendo em questões que não são do judiciário. Ministério Público entrando com ações por promotor, quase se transformando num administrador público e não num fiscal da administração. Então, esse tipo de invasão das competências do Executivo pelo Ministério Público, pelo Judiciário e também do Legislativo, mostra uma certa desorganização institucional. Por outro lado, se você não quer um legislativo submisso, você também não quer um executivo brigando com o legislativo para se autoafirmarem, ambos. Então, o que está acontecendo hoje no Congresso Nacional é um executivo que perdeu completamente a condição de administrar, não governa mais, não controla o poder legislativo, um poder legislativo solto, este agora sim hipertrofiado, o contrário da atrofia, legislando sem consultar o executivo. Recentemente foi aprovado um reajuste para servidores do judiciário que vai desequilibrar completamente o equilíbrio fiscal das contas públicas. E então o que temos hoje é pior ainda do que um executivo e um judiciário oprimindo o legislativo. O que nós temos hoje são três poderes agindo de maneira esquizofrênica, um batendo cabeça com o outro. Isto leva ao quê? E como é que se resolve essa crise com a sua experiência e sua avaliação? Esta crise leva, em primeiro lugar, a uma expressão chamada insegurança jurídica. Se você perguntar para os empresários que estão nos assistindo, o que é pior? Incompetência do poder público, corrupção ou insegurança jurídica, 99% vai dizer para você insegurança jurídica. Leva uma absoluta insegurança. Com a insegurança jurídica, ninguém sabe o que vai acontecer. Não existe estabilidade das regras. Tudo pode mudar a qualquer momento. A presidente pode ser deposta por meio de impeachment. O presidente do Congresso pode sofrer um processo do judiciário. O judiciário pode ficar meses sem nomear um ministro porque não há uma crise. Pode instalar um processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Então ninguém sabe o que vai acontecer. Com esta insegurança, o que ocorre é a retração da economia.
Ninguém se arrisca a investir num país desorganizado e juridicamente instável. Ninguém se arrisca a investir quando há crise de confiança nas instituições. E quando ninguém se arrisca a investir, essa retração da economia provoca desemprego. O desemprego provoca uma queda no consumo. A queda no consumo faz despencar a arrecadação. Despencando a arrecadação, os serviços públicos pioram. Então, um ciclo vicioso. Qual a solução? Nós precisamos pacificar as instituições. Nós precisamos, o mais rápido possível, concluir esses processos, essas investigações que estão ocorrendo, responsabilizando quem tem que ser responsabilizado para que o país volte à normalidade. O que não pode é o país passar meses como se estivesse numa UTI moral, em que não se sabe o que vai acontecer. Então, é necessário e urgente que todos façam um grande esforço para se organizar, para acomodar as instituições, para tomar as providências que têm que ser tomadas e não deixar o país agonizante, como está desde outubro do ano passado. Nós chegamos ao final do nosso tempo. Pena, Eu pediria suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer muito esta oportunidade, parabenizar você e que você, que é um portador aqui, um representante de tantos empresários, dizer o seguinte: a gente jamais pode perder a confiança e perder a fé. Winston Churchill dizia: o pessimista vê em cada oportunidade apenas uma dificuldade, mas o otimista vê em cada dificuldade uma nova oportunidade. Vamos ver nessa crise novas oportunidades de negócio e para crescer. Vamos ser otimistas. Sem otimismo, o país não vai crescer. Fernando Capês, nós queremos agradecer muito a sua participação, te desejar pleno êxito nessa difícil empreitada que você tem pela frente. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-lo se forem 10, 12, mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O SIMP foi criado para defender as micro e pequenas indústrias. SIMP, sonhando e realizando sonhos.